Aqui todos falam o que pensam de forma responsável e você de casa também pode fazê-lo, né? Através do telefone do ouvinte, que é o 5081-3782. 5081-3782. Venha também curtir a nossa página no facebook.com/programa Gente que Fala e fique por dentro das notícias, além de conferir nossas edições anteriores. Também quero te fazer um convite para você que está aí com sua internet móvel, né, para não fazer propaganda dos aparelhos, viu? Você pode nos acessar também no gentequefala.com.br, indo até o ícone TV Êxito. Se for a primeira vez que você vai estar conosco, vai pedir para que você instale o programa, pode fazê-lo sem medo, não é vírus, tá? E você vai ter melhor e maior qualidade de vídeo e som. Muito bem, olha, nós vamos falar muitos assuntos aqui, mas eu quero destacar alguns. Olha, esses aqui, ó, por exemplo, 13 garagens subterrâneas em áreas nobres da cidade serão construídos aí numa promessa do nosso governo. Já já você vai saber aonde, em detalhes e por quê. Para você existe essa carência? Seria talvez a solução os edifícios garagens aqui na nossa cidade? Que você pensa a esse respeito? Já pode também participar no 5081-3782. Vamos dizer ainda, você que tem dúvida a respeito, você que tem queixa a respeito, também não pode perder sobre os direitos e deveres dos condôminos e também de seus inquilinos. Até onde, né, vai o nosso direito, onde começa o nosso dever e vice-versa. Você vai poder saber em detalhes. Ih, que coisa, hein? Greve. E elas continuam. E a gente quer te dar um norte aí para saber como agir numa situação como essa. Segurança no trabalho e muito mais estaremos tratando aqui com os nossos queridos e ilustres convidados, como o engenheiro civil Paulo Constantini, presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito boa tarde a todos os convidados. Alegria também minha. Mais uma vez, Viviane, muito obrigado pela presença. Também aqui conosco, apresentador da Rádio Trianon, quando pode, né? Porque a agenda dele também é cheia. Advogado, foi vereador por São Paulo, nosso amigo Tony Curiatti Júnior. Como vai? Tudo ótimo, muito prazer estar com você, com essa mesa maravilhosa. Mas ser engraçado com essa história de apresentador, Por né? Por que é engraçado? O povo está conferindo, não está te vendo, está conferindo a sua voz. Quem está te vendo está conferindo a sua bela imagem, a sua bela voz. Por que eu estou exagerando se você, de vez em quando, nos dá a honra de conduzir o programa aqui? Para com isso, é teu reflexo. É por isso que eu sento do teu lado. É um querido, né? Olha aí, gente, o engenheiro, o empresário, nosso querido amigo Luiz Alberto de Araújo Costa, ele que é presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil aqui do estado de São Paulo. Como vai, querido? Seja bem-vindo. Muito bem. Graças a Deus a construção civil também vai muito bem e nós estamos aqui para conversar sobre tudo quanto você expôs aí. A greve realmente é a que mais prejudica. Vixe Maria, olha aí, o advogado Paulo Henrique Pereira Bom, diretor de legislação condominial do Secov, que é o Sindicato da Habitação aqui de São Paulo, e diretor também da Adaplan. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique. Obrigado pelo convite, agradeço, compartilho com todos aqui a alegria, ainda mais depois de saber que me puseram do lado aqui do nosso apresentador tão belo, eu acho que foi para compensar aí a minha feiura, né? Estamos bem. Olha aí, gente, 5081-3782 é o telefone do ouvinte, ligue e participe. Eu quero te contar que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos suspendeu ontem os serviços com hora marcada. São eles, Sedex 10, Sedex 12, Sedex hoje e o Disque Coleta no estado de São Paulo, Tocantins, Distrito Federal e Paraná. As operações da Polícia Federal também despencam por causa da greve. Desde o dia 7 de agosto, foram realizadas apenas 13. A federação, que reúne as categorias paradas, afirma que o governo não está disposto a negociar. E aí fica como cidadão comum, ficamos como todos nós aqui, Luiz Alberto de Araújo Costa. Isso é um absurdo. A greve em todo serviço essencial, ela deveria ser preservada antes de poder acontecer. Independente da negociação ser rápida ou lenta ou existir. Então, no caso da Polícia Federal, por exemplo, eles utilizam toda a prestação de serviço externa, como passaporte, despacho de pessoas pela imigração e receber as pessoas nos aeroportos,
como sendo o serviço paralisado. O serviço de polícia, realmente, etc., eles até nem vão muito além do que fazem, entendeu? Porque ele não sofre uma solução de continuidade imediata, já que a Polícia Federal ela presta um serviço maravilhoso como polícia, mas a reflexão disso numa greve é mais lenta, é mais escondida, é mais abafada. E os serviços principais, o sujeito vai viajar, então ele vai pegar um avião, ele passa 4 horas para embarcar dentro de um avião, onde ele poderia passar 15, 20 minutos. Então isso é um escândalo, tem que ser substituído imediatamente por pessoas civis que possam, civis e não são militares, mas que possam ter uma contratação ou não contratação de acordo com não vinculação de vínculo trabalhista de governo, quer dizer, o sujeito ser absolutamente estabilizado e, por isso, poder fazer uma greve que é ilegal, a greve dos serviços essenciais. No caso dos Correios, né, que nós temos aí, eles têm uma parte que eles fazem já uma terceirização, mas eles entregam todo o gerenciamento e os serviços principais para o funcionário ainda público. E com isso fica esse engodo, né, do que o Correio passa a ser um serviço essencial, né? Como é que a gente pode sobreviver sem o SEDEX 10, sem isso, sem aquilo outro. Então são coisas que as concorrentes são mínimas, né? Nós temos empresas aéreas transportando, mas transporta muito menos que o Correio. Em final, eu acho que o governo deveria primeiro, antes da negociação, num caso desse, achar solução para os serviços essenciais. Nós estamos nisso há muito tempo, eu acho que a solução tem que ser mais adiante. Se eu vou negociar, se não vou, se eu sou do PT e antigamente era a favor da greve, hoje eu não sou, se isso vai ser usado politicamente ou não, eu acho que tudo isso deve ser cortado e começar o governo a observar uma solução definitiva. Todos esses serviços essenciais. O bombeiro, quando disser que eu vou fazer uma greve, eu sou da Polícia Militar e não vou apagar o fogo, tem que alguém ir lá apagar o fogo. O Polícia Federal, na hora que disser não vou fazer a passagem das pessoas para viajar ou o recebimento de quem chega, tem que ter alguém que faça. O Correio, quando disser não vou transportar a correspondência, a cobrança ou a necessária mercadoria, como remédio, alimento e etc., vai ter que alguém fazer. Então vai ter que ter uma operação que essa greve se torne de uma forma normal. Quer dizer, uma greve onde se dialogue uma melhora de situação, emprego, condição, progresso profissional, ou seja lá o que for. Mas nunca que se torne uma coação. E a greve, quando ela entra pelo serviço essencial, ela é uma agressão, uma coação, podendo ser chamada no exagero de um estupro da própria população. Ô, Paulo, eu vou te dizer uma coisa, assim. Eu acho que o brasileiro é muito bonzinho mesmo, né? Lembra quando tinha aquele quadro lá? Chico Anísio, né? O brasileiro é tão bonzinho, não era? Era o Jô Soares com a Kate Lira. Isso, muito bem. Muito obrigada, meu querido apresentador. Só para dizer o seguinte, é bom porque eu me sinto no direito de ir e vir, não é? Com tudo que o governo tem que me dar e quem é contratado pelo governo. Agora, no Brasil, não tem jeito. Ou você mete a mão no bolso dos camaradas, viu? E eu estou falando via dupla, não estou falando só do trabalhador, estou falando do governo também, que deveria ser multado por dizer assim, não vou negociar. Que isso? Você tem que ter respeito por aquele que reivindica. Você tem que, no mínimo, dizer assim, vamos esgotar. Olha como é diferente, como é que soa diferente aos nossos ouvidos. Vou esgotar todas as possibilidades de negociação. Você está dizendo o quê? Eu te respeito e vou te ouvir até aonde eu posso te atender ou não. Entendeu? Não é dizer, vou fechar a porta, não vou te atender, não vou te ouvir, sobretudo um partido que cresceu fazendo greve e dizendo que tinha que fazer greve. Né? Ou não? E você veja, hoje o TST determinou que 40% no mínimo vai ter que trabalhar dos Correios. Agora, como vão trabalhar, já são outros 500, a passos de tartaruga. O TRT está ocupado em sair bonzinho. Aí determina essas coisas. Mas veja você, até a gente tem como é que 40% sub 100%? Tem que entender o seguinte, uma vez que você pede, quando você determina fazer uma greve,
aquela greve, ela tem que ter pelo menos uma razoabilidade. Você tem um salário X, querer 43% de aumento... Absurdo. Já sabe que não vai conseguir. E então não só então isso, é melhor né, pensar um pouco antes, não é verdade? Serviços essenciais têm que ter uma legislação apropriada e específica para isso. Imagina que você esteja numa maca de cirurgia, na hora que o cirurgião vai pôr o bisturi, ele fala, eu quero tanto. Então, quanto você pagaria? Tudo. O indivíduo, Agora, ao aceitar aqui aquele não, trabalho, então, ele já sabe a sua remuneração, seus mesmo direitos e objeto, deveres. o mesmo objeto tem valores diferentes dependendo de cada situação. Não é isso, Viviane? Muito bem. Um copo d'água aqui agora, quanto vale? Nada. No deserto, quanto Quem vale? falou que Tudo. nada... Que nada, Não, vale. por favor, Um um copo pouquinho, d'água vai. aqui vale muito, porque Então, nós estamos pronto. morrendo de calor aqui, Zenilda, pelo amor de Deus, liga esse ar no 25 aí. Fala, Curiati. Olha, você sabe que a greve, o exercício da greve, trouxe progressos. Foi importante para a democratização do país, a mobilização dos trabalhadores e tal. Só que a nossa mentalidade, a mentalidade do judiciário, a mentalidade sindical hoje permanece daquela época, da transição, da ditadura. E as conquistas sociais dos trabalhadores, boa parte já caminhou. E hoje esse direito de greve ele não pode ser encarado de forma absoluta como um direito inatingível, como era há 10, 15, 20 anos atrás. Necessário para o trabalhador, muitas vezes massacrado. Hoje você tem um abuso atrás do outro. Os sindicatos, que são máquinas de arrecadar, arrecadam fortunas. Para o cara que está ouvindo a gente, cada sindicato é um dia de trabalho do trabalhador brasileiro. Então, 100 milhões de pessoas trabalhando, 100 milhões de pessoas, 100 milhões de dias de trabalho vão para os sindicatos e não prestam conta a nada, a ninguém. Então, eles precisam fazer alguma coisa. Nada, Não, ninguém. senhor, tem sorteio lá de apartamento no final do ano. Olha, já vi carro, cada eu fui procurando coisa. lá, eu falei, como é que consegue, né? Sindicato bom, né? Aí, Liliane, aí você vem com essa, eles precisam justificar o dinheiro. Aí você pega os bancários. Os bancários, eu estava ouvindo o Zé Paulo de Andrade falando ontem, desde 2003, todos os anos, nessa mesma época, agosto e setembro, de anos de eleição, eles têm essas greves. É exatamente na mesma época e todas as vezes com ganhos reais, ganhos reais, ganhos reais. Não dá para ter ganho real assim. Advogado não tem ganho real assim. Ao passo Não que tem. outras categorias não poderiam fazer greve que não iam surtir qualquer efeito. Ah, sim, É. também. Aí você vai para os direitos, a greve no Congresso Nacional, no Senado, essas coisas não acontecem. Né? Você vai para os direitos e garantias essenciais do cidadão. Então, está na hora da população se revoltar, se rebelar, está na hora de se apertar os sindicatos no intuito deles terem mais transparência. E, por exemplo, começar a mostrar para o trabalhador as suas contas. Alguém já viu balanço de sindicato? Alguém já viu quanto custa uma assessoria contratada pelo sindicato? Alguém sabe quem são os assessores dos sindicatos e quanto ganham? Essa foi uma boa dica para me Não é? candidatar lá, assessor. Pode ser um assessor jurídico de determinado candidato. vamos junto, então. De determinado. Não, é verdade. Precisa abrir, porque essa O sindicato baixaria está tão precisa ligado acabar. à política E os que ele disse Correios, assessor jurídico de algum candidato, em vez de dizer de sindicato. E os Correios, eu vou te contar, desde a semana passada para mandar telegrama já estava dando problema. Já estava um saco, tem telegrama que não está achando localizador, o site lá, que é o Net Shopping deles agora, né? Deve ter terceirizado sem licitação também não abre. Então essa porcaria toda. Agora, a sociedade tem eleição dia 7. Agora, Constantine, fica antipatizado, né? A sociedade, em vez de abraçar, de dizer assim, olha, realmente é bacana. São poucos que estão falando como eu, hein? Que tem que ser ouvido ambos os lados. O povo já está dizendo que está vindo uma sacanagem generalizada. Viu? E contra o trabalhador, que é mais grave. Não, Você tem que ter o apoio da população. A população está de saco cheio. E quando faz Agora- essa manifestação de trânsito, para-trânsito, Ixi, toca nem fogo fala. em pneu, etc., isso é que aborrece mais ainda. Eu acho que eles estão fazendo o caminho inverso do marketing contrário a ele ter ao lado dele aquele que tem poder, que é o isso povo. Eles tão, Liliana, pessoal da mesa, é o seguinte. Os engenheiros do Estado, há muito, já fizeram algumas greves que não surtem qualquer efeito. O governo simplesmente mantém a greve, deixa ela rolar. Não tem a não ser que nós nos uníssemos aos lixeiros, aos médicos, aos correios. algum serviço Algum essencial. serviço essencial, senão nós vamos ficar em greve 10 anos e Nada não vai acontece. acontecer.
Exatamente. Qual o poder de barganha que nós temos? Nenhum. 5081-3782, 5081-3782 é o telefone do ouvinte, ligue e participe, tá? Você vai poder opinar sobre esse assunto também. Qual é a impressão que te causa a greve? Ou você é grevista também, pode se manifestar aqui, tá bom? Para reduzir a carência de vagas de estacionamento na capital, a Prefeitura prevê a criação de 13 garagens subterrâneas em áreas como Itaí Bibi, Ibirapuera, República, Terminal Pinheiros, Assembleia Legislativa e Largo da Batata em Pinheiros. Olha, o Largo da Batata não foi feita obra agora? Por que já não construiu, gente? Vai furar tudo lá de novo? Aquilo lá virou um caos. Assim não tem graça. Tem que fazer duas vezes, não é? Tem que fazer duas vezes. Devem ser lançadas licitações de 9 delas. Algumas ainda neste mês, na região da Praça Roosevelt. E Fernando Costa, além do mercado municipal. Ô, Luiz Fernando, você está falando aí? Não. Luiz Alberto de Araújo Costa, você está falando aí? Isso aqui é obra que cabe a pequenas e médias empresas? Não, de forma nenhuma. A não ser que se fizesse aquilo que a gente pleiteia, que essas grandes obras tivessem uma reserva de mercado naquilo que a pequena e média termina fazendo através da subcontratação, ou a contratação direta. Mas a Prefeitura, como Estado e Federal, para que não haja muito trabalho em fazer a licitação, ele faz um bolo só, né? Porque quem vai fazer o banheiro dos estacionamentos, as escadas, o acabamento, o granito, etc., é a pequena e média empresa, sem dúvida nenhuma, sob regime de subcontratação. E nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma lei dizendo para cada obra dessa, de grande porte, que necessite a intervenção de uma solicitação de cadastro técnico, financeiro, capacidade técnica, capacidade financeira muito grande, onde alija dessa concorrência a pequena e a média, você é obrigado, a parte desta obra, o governo separar e fazer licitações, ou no mínimo licitação, para essas empresas pequenas e médias. Que dá trabalho aí? Não é trabalho deles fazer isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas uma licitação dá muito trabalho, tem custo e demora. E, além do mais, é mais prático, mais rápido fazer num pacote só. Muito pelo contrário, nós temos, às vezes, alguns dramas que é o governo querendo juntar pequenas obras em grandes pacotes, quer dizer, em vez de construir de escola em escola, construir, por exemplo, de 10 em 10, de 20 em 20. Com isso, então, se tornam contratos grandes, que aí sim, legalmente exigem uma capacitação técnica, financeira, jurídica, etc., que a pequena e média fica, de novo, fora do processo. Mas nós estamos atentos e brigando sempre por isso. Mas voltando à garagem, demorou, né? A garagem subterrânea, essas que estão planejadas a ser feitas, devem suprir aproximadamente 1/10 da necessidade. E se precisava normalmente era muito mais. Só na região de Faria Lima, encontro com Cidade Jardim, até o encontro com Juscelino e adiante menos um pouco, ali caberiam mais de 10 garagens já, agora. Tendo garagens essa para que condizesse. Mas tem muitos prédios novos ali, né, Constantino? Esses prédios todos são... existe uma exigência, isso que eu quero entender. Na construção de um prédio, que a gente vê cada vez maiores ali, o número de vagas, o triplo de vagas para o número de unidades, como é que é feita essa relação? Por legislação, não sei. É uma vaga por metro quadrado que dá aproximadamente uma vaga a cada metro quadrado de escritório, né? Que dá aproximadamente uma vaga por 20 a 40 metros quadrados de escritório. E tem o residencial o também. O problema não é este, tá? O problema é que você, quando falando do comercial, no caso, o problema é que essa garagem ela é dada à administração a uma empresa de estacionamento, que pega esse estacionamento e, devido a otimizá-lo pelo manobrista, multiplica isso por 3. Essa quantidade. E aí, então, as garagens acontece que nem uma garagem ali da Marginal Pinheiros, do prédio que apelidam ele de Robocop, né? Quem está no terceiro subsolo, às vezes demora para sair na Marginal Pinheiro, que ela está toda parada, 1h30. Quer dizer, você entra dentro de um carro lá dentro do terceiro subsolo, quando ele vê o sol aqui no lado de fora, sol cheio de carro parado e fumaça. Outro assunto é saber... Ele passou 1h30. A quem vai ser direcionado esse estacionamento, a administração desse estacionamento. Se é o governo, a prefeitura
ou que empresa? Tem que ser terceirizado a empresas particulares. Via de regra são empresas particulares. Sem dúvida. A questão aí que se impõe não é nem só saber, para comerciais, por exemplo, né? Você tem um número de vagas, é otimizado com o inferno de vaga, e tudo o inferno mais. de carro, o inferno de estacionamento é só comercial. Para cada metro quadrado comercial, você tem 3 carros a mais do que para o metro quadrado residencial. Mas não necessariamente, porque na casa você de tem a Liliane, por visita exemplo, também, né? existem, como ela é rica, 3 carros. De saúde mesmo. Isso, 2 carros ou 3 carros. Mas se aquilo ali fosse transformado em salinhas de 20 metros quadrados, onde lá estariam 4 pessoas, cada uma com um carro, só na casa dela passaria a ter 12 a 14 carros. Então, a relação que prejudica o trânsito, a condição de vaga e tudo é comercial. Não existe nenhum engarrafamento naquelas casas grandes do Morumbi. Quando você passa para o lado comercial, está tudo engarrafado. Se pegarmos, por exemplo, o centro de São Paulo, onde está se propondo na Roosevelt, né, fazer uma garagem, já foi dito, é insuficiente. Antigamente se construíam edifícios e não se pensava em carros. Se você for ao centro, além dos comerciais, tem residenciais também que não tem vaga de garagem. O centro é deficitário de vagas de garagem. E o preço do metro quadrado hoje lá é a custo de ouro. Então, assim, foi-se comentado, será que pode-se fazer prédios, garagens? A iniciativa privada não tem interesse nisso. Mas então vocês acharam, quando eu coloquei, que seria, obviamente, privatizado. Alguma empresa privada que vai administrar com esse certeza, estacionamento. já são. Com certeza, ótimo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de irem ao estacionamento do Hospital das Clínicas. Pronto, é um exemplo disso. Se cobra. Quanto você quer cobrar? 50, 60, 70 horas? Eu cobro o que eu quero. Então, não tem para onde ir, né? Tá bom, se eu vou deixar uma empresa privada administrar um bem, eu tenho que, pelo menos, colocar limites ou colocar regras para que ela administre esse bem. Senão, fica um descalabro também. O regime que eles pretendem é semelhante à parceria público-privada que eles estão fazendo ali na ampliação do aeroporto de Cumbica. Então está fazendo uma ampliação e a empresa que ganhar a licitação, que construir as garagens, ela vai ter o direito como contrapartida à retribuição. Você tem absoluta razão em temer o preço dos estacionamentos. Já é assim no Congonha, já é assim lá na Hospital das Clínicas. Não é só assim. Aí você pedágio também, né? Foi assim com a tal da Ecovias, né? Que hoje mas tem agência para tudo roubo isso. Você gastar 35 conto, vai pro Guarujá. É indecente. Então precisa tomar esse cuidado. Agora, se querem revitalizar o centro de São Paulo, se querem dar nova vida ao São Paulo, eu acho que passa pela construção realmente de prédios de garagem. Porque são apartamentos maravilhosos. Você passa ali na São Luís, tem cada apartamentaço enorme, 200, 300, são lindos, só que ninguém quer, porque não tem garagem. E você tem que deixar o carro longe, porque os quarteirões são grandes e tal, e não tem segurança. Ao passo que você passar a ter garagem mais próximo das residências, aí sim você vai contribuir para a reocupação do centro de São Paulo. Eu acho tardio, né? Demoraram, toda hora falam isso. Iam fazer uma embaixo do Trianon, não deu certo. Iam fazer Bom, eu acho bastante positivo. Um pouco tardio, mas positivo. Principalmente no centro. Doutor Paulo, eu quero falar agora um pouquinho sobre as questões relacionadas à legislação condominal e também os direitos e deveres de quem lá habita, né? Dos condôminos e também de seus inquilinos. Quais são os conflitos mais comuns? Bom, costumava-se dizer que os conflitos mais comuns começavam com C, né? Cano, criança e carro. Hoje, agora, nós temos aqui engenheiro aqui na mesa que pode agregar aí as reformas condominiais também têm sido um pesadelo. Muito por conta dos recentes desabamentos, os síndicos começaram a se dar conta da responsabilidade que antes eles não sabiam existir, sempre existiu, mas agora começaram a se preocupar. O Secov e a Adaplan têm agido muito nesse sentido, tentando incutir na cabeça mesmo dos condôminos, dos inquilinos, qual a responsabilidade deles nisso. Deixa eu esclarecer para o pessoal em casa. Eu estou no meu apartamento, estou fazendo uma reforma no meu apartamento, né? Que também desaba por conta disso, porque eu faço a reforma por conta e risco, né?
E aí eu tô fazendo minha reforma, eu tenho que dar uma satisfação ao meu síndico, porque ele também responderia em caso de desabamento, de prejudicar o prédio, é isso? O que acontece é o seguinte, o síndico ele tem responsabilidade, via de regra, por áreas comuns. Mas quando há suspeita de que alguma interferência na unidade autônoma pode prejudicar o coletivo, então você está vendo o sujeito lá, o prédio é todo de drywall, que hoje Aquela costuma parede ser... que na parede, gente. Parede de gesso, isopor. Você vê o camarada subindo com tijolo. Opa, peraí, vamos ver o que você está fazendo. Aí, isso já era até, de certa forma, feito. Hoje, o que se indica é que tem um laudo realmente de um engenheiro ou um arquiteto responsável com a respectiva guia lá, engenheiro é ART e os arquitetos agora chama RRT, recolhido, dizendo, olha, a obra que eu vou fazer é essa e vai ser dessa forma. Porque, mas eu vou trocar um piso, eu preciso fazer isso? Depende da forma que você vai fazer um piso. Eu não sabia até então, mas um martelete, por exemplo, que hoje é utilizado para tirar rapidamente um piso, aquilo danifica a estrutura. Exato. Britadeira pequenininha. É de impacto, é uma talhadeira de impacto elétrica. Ou... Não, já é obrigatório, né, para que pequenas reformas que você tenha uma licença da prefeitura. Só que isso é desobedecido em larguíssima escala. Não, mas aí eu já acho outra... E acho que deveria ter a autorização ou verificação do síndico sobre o que é que está lá sendo feito com o registro no CREA. Entrar com prefeitura, discorda, porque criar dificuldades para vender facilidades, isso a gente já sabe. Até porque quando a reforma ela modifica o ambiente, a prefeitura tem que ter conhecimento, porque ela modifica também o tratamento de relacionamento de cobrança do Eu acho que o profissional IPTU, tem que ser etc. responsabilizado. Se tem um profissional e ele fizer alguma coisa errada, ele tem que ser responsabilizado. Sim. Quando eu preciso de um apresentador, eu faço o quê? Liliane. Muito obrigado. Sem dúvida. Você pode? É verdade. Se eu preciso de um advogado, tá lá o CUNIAT. Tá certo? Se eu preciso de um dentista, eu não levo o meu carro para pedir que ele troque as velas do meu carro. Eu vou tratar os dentes. Ou seja, tem profissional para cada área. Eu só não posso permitir que pequenos poderes abocanhem essa área, ou seja, gerente de síndico de prédio. Ele acha que ele tem uma tinta vermelha lá sobrando, ele pode pintar qualquer lugar com a tinta vermelha. Não é bem assim. Eu acho que ele tem que ter uma humildade suficiente de chamar um técnico, um arquiteto e falar, você acha que fica bem o vermelho nessa área ou não? E assim é a reforma de uma unidade autônoma de um prédio. O síndico deixava, o morador ia fazendo, tirando pilar, põe pilar, tem que cair mesmo. A preocupação maior hoje com relação a reformas, né, não é só as reformas que estão sendo feitas, né? Outro dia nos submeteram na administradora uma questão muito, muito interessante. Eu já comprei a obra com modificações. Mas por conta disso, a Assembleia aprovou que vai ter que fazer um laudo, apresentar um atestado, para dizer se aquelas modificações alteram a estrutura ou não. Vai ter que fazer. Mas eu comprei agora. Mas você adquire com ônus e bônus a sua unidade, o seu imóvel. A questão aí que se impõe é quem deve arcar com esse gasto. O condomínio foi omisso no passado? Se provado que o condomínio foi omisso, ele vai arcar. Se não foi, foi feito às escondidas, não. Então, infelizmente, deu para entender, Liliane? Vamos para a prática, então. Eu quero reformar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá, chamar o arquiteto, mas eu quero trocar o piso. O engenheiro. O arquiteto, o engenheiro. Não, vou trocar o piso, precisa de arquiteto e engenheiro também, né, gente? Precisa de um bom... Isso é que é o problema. Você não vai ter a britadeira? Tem que ter. O arquiteto e o engenheiro tem que estar participando de tudo. O que você não vai fazer é assim, olha, eu vou pintar a minha unidade. Você não precisa. Eu vou trocar o vaso sanitário. Não precisa. Vai mexer com cano, vai mexer com eletricidade. Esse aqui é o perigo. Pegar um cano de gás, eu vou retirar alguma coisa, eu posso atingir alguma coisa mais... Aí sim. Não, para você ter uma ideia, se você tirar o piso de um prédio todo, de um apartamento todo, e o revestimento de parede de determinados ambientes,
equipamentos, como, por exemplo, cozinhas e banheiros, e centralizar o acúmulo disso para que a obra fique transitável e absolutamente boa, no centro da sala você pode derrubar o prédio. Então, você, por um serviço muito pequeno, só com esse entulho, você já pode derrubar o prédio. Do entulho. Então, não só o seu apartamento, mas o prédio. Foi o que aconteceu, por exemplo, naquele buracão que desceu de cima a baixo. Então, eu acho que tem que ter o engenheiro, até pela responsabilidade que ele vai gerar de dar o conselho, de ensinar, de mostrar, de verificar. Ou consultar, simplesmente falar, não precisa realmente disso. Então assina para mim uma RT, por favor. Que significa anotação de responsabilidade técnica. Eu não sabia de botar entulho no meio da sala lá para derrubar o prédio, pelo amor de Deus. Que foi o que aconteceu naquele último, né? O peso, a primeira laje não aguentou, passou para a segunda também não aguenta e vai embora. É o World Trade Center caindo daí. Mais ou menos. Exatamente isso. O World Trade Center, perfeitamente. Olha, só para você entender, o síndico responde, né, criminalmente. Exato. Né? Periclitação da vida. Criminalmente. Então, você civil que... e criminalmente. De uma vez por todas, o síndico é alguém que tem que saber do que está acontecendo dentro da sua casa. Isso que é verdade. Consulte agora o advogado. Paulo Veja, não vamos entrar em polvorosa. A questão é polvorosa, senhor, porque se meu vizinho estiver fazendo obra lá e eu não sei, sim. eu quero mais que o síndico questão falar. Óbvio. Mas você colocou... Um advogado e administradora tem plena condição de orientar como agir. Olha, eu estou suspeitando dessa forma. Então, você interfere nisso daí. É uma das atividades de um administrador, por exemplo, de condomínio, é saber o que está se passando, entrar, ligar, até para não expor o síndico. O advogado são vocês dois, tá certo? Curiati e Paulo. Mas você colocou uma coisa que é subliminar e passou batido. Imagina nós, qualquer um de nós, comprarmos uma unidade que recentemente ou lá atrás tenha sido alterada. Quem responde por isso? Quem responde? O novo, você não está sabendo, é o novo proprietário. Veja que situação a gente entra. Tem um institutozinho chamado PropTerrem, né? Adere todas as mazelas e as benesses aderem à unidade. PropTerrem é próprio da coisa, né? Então imagine o seguinte, se você também ganhou uma causa aí milionária, você comprou o apartamento, você vai ganhar o dinheirinho também. Mas você compra também com as dificuldades. Muito bem, olha, eu gostaria de fornecer um endereço eletrônico, porque são inúmeras questões, né, que envolvem aí dúvidas, eu acredito. Tem algum endereço eletrônico que a gente possa fornecer para sanar essas dúvidas? Pode entrar em contato conosco pelo paulobon@adaplan.com.br, que essas dúvidas com certeza serão muito bem-vindas e respondidas. Então vamos repetir, paulobon@adaplan com N no final, N de navio no final, .com.br. Muito bem. Olha aí, na tentativa de desafogar a linha 4 amarela do metrô, o movimento cresceu 44% em apenas 10 meses e a linha 9 Esmeralda da CPTM, que faz ligação com a linha amarela, o governo de São Paulo anunciou que o passageiro que utilizar a linha 5 Lilás do metrô não pagará passagem de ônibus no terminal Santo Amaro, estação Largo 13. O governador Alckmin também anunciou que os usuários que embarcarem na linha 5 Lilás do metrô e linha 9 Esmeralda da CPTM, entre as 9 e 10 horas da manhã, pagarão 50 centavos a menos a partir de outubro. Especialistas já afirmam que a medida não resolve o problema, hein? Na opinião de nossos convidados aqui, qual seria a solução para o transporte, então, público de São Paulo? Foi o que há pouco falou o nosso querido Luiz Alberto, né? As garagens já estão surgindo tardiamente. As estações vieram tardiamente, porque já estão mais do que saturadas, né? Por mais que tenta fazer essa motivação aí, colocando a mão no bolso do cidadão, dizendo você vai para economizar R$50 por dia, 50 centavos por dia, ainda não está sendo suficiente. Mas ainda eu vou incluir aqui, estamos em experiência aí pela carona solidária. Né? Como é que vocês veem também essa atitude do nosso governo? Essa solução da carona solidária é simplesmente brilhante. Simples, barata. E todo mundo sai ganhando. Ainda vai chegar mais rápido. Uma delas é isso. O que nós não podemos, já foi colocado no outro programa que eu tive aqui, Liliane, esse ônibus triarticulado, biarticulado, que é uma loucura.
Ah, a troco do quê? A Ah, troco do quê? Que não faz nem a curva nas ruas. vou te contar a troco do Gente. quê? Posso? Eu vou A querer, troco, vou a troco querer. pra, só para Deixa falar. e você comenta, por favor. Se fosse em linha reta, seria excelente. Uma marginal, uma autoestrada, inventa qualquer outra coisa. Mas não em ruazinha, vicinalzinha pequena aqui. Não, e os que saem da 9 de julho para virar naquele beco da Dacom ali? Pelo amor de Deus. E sabe por quê? Isso Porque eu queria- um biarticulado representa 3 ônibus, com um motorista e um cobrador. Tá bom. E o custo da que excelente, passagem? que Então. excelente, mas ele anda 80%. Excelente para o empresário. Então, mas não é. Excelente para sacanagem. Então, Porque mas vamos pro ver, povo, vamos falar para o não tem empresário nada o de seguinte. excelente, pô. Vamos falar para o empresário o seguinte, ele está andando 80% vazio do dia, 80% do dia ele anda vazio, biarticulado, com aquele peso todo, e o restante, os 20%, ele economiza. Será que vale a pena? E quem vende a carroceria Eu não é a sei. mesma empresa que E número domina de pneus? mais de 1/3 do transporte público aqui de São Paulo. Pergunto um negócio aos senhores. Eles têm todo esse interesse. Por que não, em vez da carona solidária, que eu infelizmente discordo do ponto de vista, porque a carona solidária ela funciona para quem vai junto, sai junto, os horários batem mais ou menos. Aquilo que não bate, às vezes estende-se a jornada de um e de outro, ela não funciona. Por que não pensarmos, por exemplo, em isenção de taxas, ou pelo menos diminuição de taxas para os taxistas? Por que nós não promovemos táxi em São Paulo, que sai muito mais, deveria sair mais barato? Eu largo meu carro em casa, eu pego um táxi, eu não preciso me colocado. preocupar Eu largo com o pelo metrô. estacionamento. Bem colocado, pelo bem táxi, não. colocado. Na hora Outro que- incentivo, quer ver outro incentivo? Motocicleta. Por que outros países são tão utilizados? Bicicletas e motocicletas. A bicicleta em São Paulo, infelizmente... Não dá. Não tem condição. Gente, Bom, nem Mas motocicleta, é irresponsável né? que estimula. e além de ser uma pirambeira atrás da outra, são muito íngremes as nossas... Outro dia desse eu vi um candidato incentivando a ciclofaixa e A falando... ciclofaixa é legal de sábado Não, e domingo. e ele comentando o seguinte, que em outros países, como Londres, diminuíram uma faixa de rolamento de carro só para ciclistas, ótimo. Só que lá o metrô tem 3 num quarteirão. Mas Londres não Aqui tem morro também, né? Gente, eu não sei qual é a população de Londres hoje, mas eu vou chutar qualquer coisa aí em torno de 20 milhões entre o país todo. Assim fica fácil administrar. Ó, eu quero dizer que hoje eu estou disposta a pegar carona solidário e vou para a zona oeste aqui da cidade, se alguém quiser me dar, porque... Mesmo deixei com o todo o carro. receio da presença de uma mulher linda ao meu lado, meu eu sou pai. o primeiro candidato a me apresentar. Oh, O muito receio tem que ser da grata. mulher linda ao seu lado. Muito sei. grato. Então, o que você diz aí, Luiz Alberto de Araújo Costa, o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo? Tivemos aí a iniciativa de colocar, né, bicicletas do governo para que as pessoas pudessem ter acesso, alugando as bicicletas, deixando nos pontos de metrô. Também não estou tendo muito sucesso. Não, a bicicleta realmente ela tem que andar na ciclovia. No sábado e domingo se interditar uma faixa que está fazendo para andar na ciclofaixa. A bicicleta que se coloca na rua com a vontade de incentivar que o sujeito ande de bicicleta junto aos automóveis, principalmente ônibus e caminhões que não têm a visão da bicicleta, é um imbecil, um assassino, um estúpido, um demagogo, um sujeito que realmente não sabe o que está falando. Se coloca a bicicleta no lugar que ele vai ter a obrigação de transitar nesse lugar perigoso, ele deveria ser criminalizado. Quer dizer, bota um processo em cima de uma pessoa que faz uma coisa dessa. Determinada demagogia ela só pode existir se ela, por exemplo, o sujeito imitar o voto no artista, o voto no personagem, e não na pessoa humana ou na capacidade que ele tenha como gerente público. Isso está bom, porque cabe a burrice do ser humano em votar naquilo, né? Eu sou um sujeito que jogo bola muito bem, então eu tenho personagem futebol. E se eu me apresento para que a pessoa me eleja, ele tem que anular de mim o personagem e procurar em mim Muito a bom. capacitação de gerência pública minha, e intelectual, etc, etc. É aquilo que ele quer de um gerente público.
Mas isso eu não discuto. Agora, na hora que o público começa a ter um problema que é risco de vida, colocar uma bicicleta para você andar no meio da rua, um carro sai numa velocidade, a bicicleta sai em outra, o freio é outro, tudo é diferente, é impossível você ter uma bicicleta, assim como uma motocicleta, andando junto. O ideal seria que todos os veículos de diferente, por exemplo, um ônibus, se faz um corredor de ônibus para que desafogue, mas não existe possibilidade desse desafogo, porque o atraso do ônibus está na partida e na saída, na descida e na subida do passageiro. Você não consegue estar uma mudança tão grande, né, com o corredor de ônibus. Tem uma mudança sim, mas na hora que você prejudica a faixa de rolamento do automóvel, você gera um engarrafamento que de novo volta a gerar um trânsito lento para o ônibus, né, o transporte coletivo. Enfim, todos esses estudos, esses engodos demagógicos, eles podem parar naquilo que pode ser feito com o marketing. Na hora que esses engodos demagógicos, botar a bicicleta, porque agora vamos ter um ar melhor, as pessoas vão andar de bicicleta, e não põe a ciclovia correta, inclusive com defensas, né, para que o carro não possa atingir o sujeito da bicicleta que está passando ali, e depois o sujeito da bicicleta diz que é obrigado ele andar de bicicleta, e se for forçado vai ter uma multa. Tudo isso devia ser proibido, devia ser pensado que essa demagogia faz mal. Essa é muito pesada, essa não pode ser utilizada. Não tem que ter multa nenhuma, não tem que ter a bicicleta andando numa faixa que o carro está a 80, 90 km por hora ou 60, porque a bicicleta vai andar a 15. Isso não existe, quer dizer, então não pode ser assim. Ou eu faço a ciclovia, construo, que dá para fazer tranquilamente em São Paulo, muitos lugares, evidentemente. Você vai perder de calçada, você vai perder parte do conforto da faixa mais larga, mas você vai ganhar na segurança do ciclista. Então, primeiro você promove a segurança, depois você promove o incentivo a andar de bicicleta. Primeiro você coloca as linhas de metrô e o metrô numa velocidade, numa modernidade que dê para suprir. Depois você promove que eu ande de metrô e assim sucessivamente. Você não pode fazer o inverso. É o inverso atualmente. Né? Mas é o inverso inteligente, é o inverso sabendo que é impossível e sabendo que é demagogia. É o inverso para ganhar o voto. Agora foi votado várias regras de trabalhistas, né? 5 meses para a mulher, estabilidade quando volta, tal. Essa coisa é muito boa, você conquista muito voto. Mas, por outro lado, o sujeito que está votando aquilo, o deputado federal, a Câmara, o Senado, sabe muito bem que aquilo vai transportar o empresário a ser obrigado a fazer a informalidade. Na Constituição Civil nós temos 80% de informalidade. A associação sempre lutou para que a informalidade acabasse. E você começasse a fazer o emprego formal. Por pressão do sindicato. Sem dúvida. Foram pressionando até e o empresário, você quer cama com tanto de altura, Isso. densidade. Você vai bater na Europa. Então você vai dormir na sua casa. Quer dizer, tem que ter um meio termo, tem que ter um ponto ideal. Isso tem que ter a pessoa tem que ter uma sensibilidade que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Bom senso. Então, é bom senso. Na hora que você, na porta do metrô, tem 80 bicicletas, você pode pegar uma, incentivado pelo governo, e sair pedalando ali na Marginal de Tietê, ou na Avenida Paulista, ou seja lá onde o diabo for, é muito complicado, né? É ruim, porque o ônibus entra, ele não tem altura suficiente para visualizar, ele tem que sair da faixa porque tem um cara parado. É colocar o cidadão em risco de morte mesmo. Por conta da demagogia. Por falar aí de segurança, eu quero falar de segurança do trabalho, que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador, examinar locais e condições de trabalho, instalações em geral e material, métodos e processos de fabricação adotados pelo trabalhador, e muitas outras funções fazem parte dos deveres desses profissionais. Não é isso, Paulo Constantini? É verdade. As empresas, muitas vezes, imaginam que saibam dos riscos a que os seus trabalhadores estejam expostos. E muitas vezes eles não sabem. E muitas vezes, por exemplo, o fabricante de raticidas. Ele põe numa bancada um funcionário para, sem saber manusear qual tipo de risco ele está exposto. Na Constituição Civil, essa lei existe desde 78.
A construção civil foi a que mais demorou. A mais ágil de todas foi a indústria metalúrgica do ABC. Você não contrata hoje um funcionário, um profissional, que você não dê todas as condições de segurança a ele, porque ele já sabe dessa legislação e tudo mais. Nós estamos falando do quê? Capacete, roupa apropriada, Tudo isso. é isso? Isso é uma das coisas. Agora, tem outras que ficam... A segurança, na verdade, é intuitiva a todos nós. A uma criança, a um adulto. Ela é intuitiva. Você não vai muito próximo à sacada, essas coisas todas. Mas, muitas vezes, ela é capciosa. Ela está escondida em algum ponto que você não perceba, a não ser com uma pessoa profissional da área. Você quer ver? Pegar um gancho aqui do que o Constantini falou, né, na segurança do trabalho. Nós administramos o edifício Itália e é um prédio extremamente alto, tem ascensoristas que trabalham durante o funcionamento do edifício. E o nosso síndico, Lorenzo Delmafeu, que fica o tempo todo lá dentro buscando o que fazer e o que não fazer dentro do edifício. E foi notado, inclusive com a assessoria de especialistas, engenheiros do trabalho, que a pressurização no ouvido das ascensoristas pela grande altitude para ir do térreo ao 40º andar, elas não podem ficar suportando aquilo durante tanto tempo. Eu não sei precisar quantas horas são, mas elas são obrigadas a revezar. Isso é uma segurança também do trabalho que a gente não percebe, mas existe. No caso, você entrou... É uma derivação da segurança do trabalho, na verdade, é uma saúde ocupacional. Ou seja, são aquelas doenças que você vai adquirindo e não percebe. Por exemplo, isso aí, vai o dia inteiro. Depois, é irreparável. Para quem sobra essa indenização? Para quem contratou. E nem sabia que estava provocando esse dano. Como comentávamos há pouco, né? Nós temos um engenheiro lá no Secov, faz uma palestra, e numa dessas exposições ele mostra um profissional da área de engenharia mesmo, trabalhando no Custo Brasil, mexendo com uma maquita. Para quem não sabe, a maquita é uma máquina, é uma serra, na verdade, isso, com o chinelo ali, olha, do lado do pezinho dele. Vixe, e vou estender um pouquinho mais. Também são passíveis civil e criminalmente, doutor Curiates. Ajuda aí, como diz o Datena. Ajuda aí. Os síndicos que têm seus empregados, como uma outra empresa qualquer, tá certo? Eles podem se acidentar, podem se queimar com soda cáustica, fazendo uma lavagem de piso. Os clubes, seus funcionários. Isso é estendido a qualquer atividade. E como é que é feita hoje esse tipo de orientação? Existem cursos voltados para essa área? Até existem cursos. Senai, Senac, existem cursos. Fundacentro. Mas tem o profissional. O síndico, alô, essa parte não me compete. Eu acho que eu vou procurar orientação profissional. Perfeito. Pega um engenheiro de segurança, um técnico de segurança. Aí, na verdade, existem até leis. Tem legislação específica para isso. Tem algumas siglas aí, PPRA, PPP, que é obrigatório fazer esse acompanhamento dentro, por exemplo, em edifícios, é obrigatório fazer. Isso não é nem escolha. Ela é obrigatória. Basta saber se está sendo cumprido ou não. É um saco morar em prédio, né? Eu queria morar lá naquela sua casa, não. viu? Mas tudo bem, ser. Né? Um dia Vamos eu chego lá, um dia eu vou ficar grande, né? Hora do ouvinte! Cícero Duarte conosco do Itapevi. Para você, Curiate. Nós não estamos vivendo um momento no Brasil que deveríamos ter um corte ou uma corte, é isso? Oriunda da sociedade civil para eleger o salário dos nossos políticos? Chega de fênix no mal dentro do Congresso Nacional. Eu acho que essa corte já existe, né? Eu acho que o cidadão ele está tomando atitude equivocada. Ele está se isolando da política. Ao contrário, quanto mais revoltante a situação, o cara tem que participar da política. Eu acho legal, o cara fala, não, político tem que trabalhar assim, tem que ganhar menos. Então tem que ser candidato.
Você, cidadão de bem, tem que se candidatar. Você tem que se filiar a um partido, porque é o único jeito de gerir a sociedade. Na verdade, o regime democrático é uma porcaria, mas não tem outro. Então, já que nós vivemos... Tem outro? Não tem. Ditadura não é regime. Porra, é sacanagem. Então, já que nós vivemos dentro de uma democracia, e a regra é essa, cidadão, você que está aí, que tem bons sentimentos, está admirando o Joaquim Barbosa, que bate palma pela resistência que ele tem, vai lá, se filiar a um partido hoje e sai candidato na próxima eleição. Tá bom. E porque tem Que bons... dinheiro? Oi? O que dinheiro? Bom, então tem que ver a dificuldade que se faz para se eleger. Porque esse mesmo cidadão de bem que critica, aliás, me permita só um segundinho. Faça. A gente fala, pô, toda hora a gente mete o pau em político. E 99% com razão. Né? Mas o que o político era antes de ser político? Era o advogado, era o engenheiro, era o padeiro, era um comerciante, um comerciário, um sindicalista, um líder religioso, um jornalista, um desempregado. Ele era um cidadão comum. Ele sempre foi ladrão. Só que agora ele teve a oportunidade de roubar o seu dinheiro. E aquele chavão não gosto de política, você está deixando que alguém goste, tá certo? Alguém vai ganhar a eleição, amigo. Se você não se antecipa, alguém assume o lugar. É isso aí. Eu acho que nós temos que parar de nadar nesse rio aí. Esse beijo aqui do Constantino é diretamente pro meu diretor Fausto Camunha e eu vou beijar também. Beijo, Fausto. Olha aí, é essa onda, né? Esse mar que todo mundo quer que esteja em maré alta para dizer que não vale a pena. Tô com você, viu, Curiati? Que não vale a pena. Ontem eu tomei táxi por 2 vezes. E aí, o primeiro, é lógico, né? Conversinha de jornalista, então, a primeira coisa. E aí, vai votar em quem? Eu vou votar, não, vou votar em branco. Então você já votou, amigo. Você já votou para aquele. Você só não deu nome para ele, mas esse branco aí vai governar de algum jeito. Exato. Entendeu? Exato. Você já votou. Aí você não tinha pensado nisso, então começa a pensar. Omitiu, né, Liliana? É muito grave. Você se omitiu. É muito grave. Faça a sua escolha. Vamos parar com essa maré de alienação aí. Vamos todos juntos, uma vez por todas. Tá todo mundo ruim, escolha o menos pior. Vamos fazer assim? Vamos combinar? Mas vá com um número na sua cabeça, com um nome na sua cabeça e faça valer o seu direito. Se errar, meu amigo, se você, porventura, o cara não for bom na gestão dele, não tem problema não. Risca ele do se mapa. aprende na próxima. Vamos passando, e na próxima eleição se candidata, pô. Na próxima, Porque não é fácil ser político também, não. Para você trabalhar direito, é difícil, viu, amigo? Até porque tem que fazer uma limpezinha em alguns É difícil, lugares. mas né? é difícil, o sistema é difícil, faxina. a sociedade é difícil. É difícil. Se candidata, cara. Vem participar da política. A Fátima, querida Fátima do Butantã, Luiz Alberto, se o governo estadual paulista e a Prefeitura de São Paulo pagassem os precatórios alimentares devidos, esse dinheiro poderia ir para a construção civil? Sem dúvida. O precatório hoje ele tem muito mais credores na construção civil ou ligados à indústria da construção civil do que qualquer outro tipo de ramo, de faixa da sociedade. Então, isso ajudaria bastante. O governo não paga o precatório porque o governo tem a isenção no final da ponta, isto é, o precatório é uma carta onde não cabe mais duvidar se é devido, se deve pagar, se não deve, se tinha que pagar, se não tinha, não tem mais nada a se discutir. Mas não paga. Mas não paga. Aí na ponta da linha não paga. E esse precatório ele está chegando a um ponto como se fosse o uso capião. Ele está chegando a um ponto que ele vai ser isentado todos os muito antigos, né? Tem precatório no Estado e na Prefeitura, principalmente de São Paulo, que já atingiram 27 anos. E eles sem receber, sem pagar, né? Não só esses alimentícios, né? Aqueles alimentícios, ele tem esse nome, mas não tem nada a ver com alimentação. Mas vamos conversar outro dia sobre isso. Então, na verdade, eles já estão chegando a uma data de atraso que eles nunca serão pagos. Porque se eu sou o novo governo que acabo de entrar, eu vou gastar meu dinheiro realizando para que eu seja reeleito ou pagando o precatório de 1900 e não sei quanto para trás. Quer dizer, então, isso não vai ter fim. Mas tem que pagar, mas também não é uma ideia inteligente, porque com esse volume de precatórios devidos, as famílias todas ressentem, não é? E eu acho que se fosse o inverso, eles começassem a pagar de verdade, esse governo seria visto de uma forma diferente. Porque tantos outros já fizeram de outra forma, não é? Se um fizer diferente, talvez seja a grande bandeira até de reeleição. E o mais agravante que estão negociando para que você receba mais com celeridade
um percentual que você vai deixar Maravilha, de receber, que é seu, de isso direito. é uma delícia. Se porventura houvesse essa negociação, por exemplo, em troca de bens patrimoniais do governo, isso daria, inclusive, desenvolvimento na construção civil mais ainda. Por exemplo, todas as áreas invadidas e etc., elas são normalmente 95% pertencentes ao governo. Porque como ele não tem o cuidado com aquilo que é seu, ele permite que hajam invasões. O Heliópolis pertence ao INSS, o Paraisópolis pertence a não sei o quê, e assim por diante. Uma invasão particular é muito difícil, porque o sujeito, além de ter o cuidado, quando ocorre, ele parte para a sua defesa dentro da coisa e recebe a reintegração de posse. Por exemplo, os precatórios podiam ser pensados em pagar com bens, carro velho, casa, terreno, sei lá o que já for, parcelamento. A Marta, por exemplo, quando ela fez o erro esse instigado pelo ministro João Sayad e pelo seu assessor, que me privo de dizer quem era, porque pode ser interpretado mal, ela fez o erro de passar o calote, porque todo governante que passa calote dá um azar danado depois na eleição. Aí, então, ela cometeu esse erro, ela se arrependeu e tomou uma atitude muito boa. Ela pegou o precatório no final do governo dela e estipulou um prazo, aqueles precatórios com idade de 10 ou 15 anos, eu estou chutando aqui que eu não sei exato, vão ser pagos agora em 10 anos, uma parcela por ano, e a partir de um certo valor em 20 anos. Ela fez alguma atitude, tomou alguma atitude com aquela massa que está lá escondida e esquecida. Porque na hora que ela fez isso, ela tinha condição de, no futuro, falar para o PPP, né, a participação público-privada, você pode ser meu sócio em fazer garagem, em fazer ciclovia, em fazer isso, fazer aquilo, porque eu vou cumprir a minha parte. Você vai entrar com seu dinheiro de empresário, de investidor, e vai buscar e captar esse dinheiro, inclusive no exterior, mas no fim você vai receber de volta com lucro, porque você é empresário, precisa de lucro, e eu vou passar. E hoje em dia, com essa história do precatório, o PPP acabou. Acabamos o programa, mas eu tenho ainda 30 segundos para você me responder para a Marisa do Tatuapé, viu, Paulo Henrique? Numa votação em reunião de condomínio, é legal ser decidida a proibição de animais no prédio? Então, a proibição não de animais no prédio hoje já ultrapassa a soberania da Assembleia, né? Ela já tem até consolidado uma jurisprudência já sobre isso, dizendo o seguinte: animal ele é permitido, sim, basta que ele não incomode a demais. Não é só latir, não. Doença, pelo soltando, ameaças e tudo mais. Mais exóticos. Acabou o programa, que pena, viu? Oscar da Lapa, um beijo pra você, obrigada aí pela sua pergunta. Vai ficar pra amanhã aqui a resposta do Paulo Constantino. Você deixa aqui a resposta, Paulo. Um beijo a todos, lembrando que gente que fala tem a direção geral, do jornalista Fausto Camunha, Liliane Ventura que vos fala, e na produção Nicole Dalmaso, direção de produção Zenilda Salvato, e mais essa turma toda que trabalha conosco. Um beijo a todos e até amanhã. Estouramos o tempo.